Olá, sejam novamente a nossa disciplina. Então, vou continuar falando sobre árvores evolutivas, mostrando que muitas vezes a gente vai chegar a resultados diferentes, dependendo da análise que a gente fizer, e que a gente precisa, às vezes, fazer um resumo, levando em consideração diversas abordagens. Então, por exemplo, normalmente quando a gente está fazendo análise que leva em consideração a, a questão da parcimônia que eu comentei no vídeo anterior, a gente, mesmo utilizando esse parcimônia como critério, o, os programas de computador, os algoritmos que a gente utiliza, eles podem encontrar múltiplas árvores, tá? Então vão encontrar diversos resultados diferentes, todas com o mesmo comprimento, só que, como são diferentes, vão existir ligações entre os taxa que são diferentes também. E aí a gente não vai ter certeza de qual delas é a mais correta. Né? Como eu venho comentando também, pode ser que muitas vezes a gente defina um resultado e realmente não tenha certeza de se aquilo ali realmente reflete a história evolutiva do grupo de plantas, né, do grupo de espécies que a gente está tentando estudar. Então, uma outra situação, tá? Em alguns casos, quando a gente utiliza diferentes métodos na análise, eles podem também resultar em árvores diferentes, né? Ou seja, árvores que apresentam uma topologia diferente. E daí, isso consequentemente vai indicar que nós encontramos resultados que contam histórias evolutivas diferentes. Apenas uma história evolutiva aconteceu, a gente não sabe ainda, está tentando chegar até ela, né? Mas então, esses estudos uma outra coisa, tá? Em estudos quando a gente utiliza caracteres diferentes, por exemplo, se a gente faz a elaboração de uma árvore filogenética utilizando sequências gênicas, ou então se a gente utiliza apenas informações morfológicas, a gente provavelmente vai chegar a árvores diferentes também, tá? Então daí, levando em consideração isso, qual que vai ser a nossa escolha, né? Então, ao invés de escolher uma árvore em si, né, os sistemáticos eles normalmente podem fazer o seguinte: eles podem identificar quais os grupos são encontrados em todas as árvores mais curtas que foram elaboradas através dos softwares. Eles podem também observar quais os grupos que são formados pelo uso de métodos diferentes ou de todos os métodos que foram utilizados na análise, e aí identifica esses grupos também. Ou então eles podem identificar quais grupos estão presentes em diferentes tipos de matrizes de caracteres. Eu já mostrei nos vídeos anteriores como é que a gente elabora uma matriz de caractere. Então, quando elabora aquela matriz, quais os diferentes grupos que estão presentes, significa que eles vão estar eles vão ser um consenso, por exemplo. A gente vai elaborar aqui uma árvore de consenso, daqui a pouco eu vou mostrar exemplos como se faz isso, mas o consenso seria exatamente isso, né? Quais os grupos que eles vão estar presentes em todas as árvores mais curtas, ou então que são formados por todos os métodos de análise, ou então que estão presentes quando a gente elabora diferentes tipos de matrizes de caracteres. Então, essas informações em comum elas podem ser resumidas exatamente na árvore de consenso, que eu vou mostrar como se faz isso, por exemplo, começando aqui com esse exemplo. Então, isso aqui é uma análise feita entre grupos de plantas, quando se utilizou diferentes métodos ou diferentes abordagens para fazer esse estudo. Então, na letra A, aqui a gente tem um estudo envolvendo uma sequência de 4 genes, ele originou exatamente essa árvore que está colocada aqui à direita, e na letra B a gente tem um estudo de sequências gênicas também, só que levando em consideração 13 genes, né? Ou seja, um estudo mais preciso, né, teoricamente. Nem sempre quer dizer que quando a gente faz uma análise de maior quantidade de caracteres, a gente vai ter uma análise mais precisa, mas provavelmente aqui foi o caso, até porque eu vou desenvolver essa figura e mostrar por que a da letra B ela é mais precisa. Então, a gente tem aqui resultados parecidos, e a gente tem algumas diferenças também entre essas árvores que eu vou enfatizar. Ou seja, a gente tem consensos entre elas e a gente também tem diferenças. Então, o que seria utilizado para a elaboração da árvore de consenso? Então, em primeiro lugar, tá? Coloquei de novo aquela figura aqui, e aí a gente vai ter o seguinte. Um dos consensos aqui é de que as angiospermas, que está exatamente mostrado aqui mais à esquerda em cada uma das figuras, ela
se comporta como um grupo de plantas que são irmãs de todas as gimnospermas. As gimnospermas são todas essas outras que estão colocadas aqui, tá? Tem uma subdivisão dentro delas, mas observe que, mesmo mudando a sequência de uma figura para outra, ainda assim, um dos consensos que a gente vai ter nessas duas árvores é de que as angiospermas são irmãs de todas as gimnospermas, tá? Ou seja, estão localizadas em uma região próxima, em uma ramificação próxima da árvore filogenética. Uma outra coisa que um outro consenso que vai existir aqui nessa figura é que as gimnospermas elas são monofiléticas, ou seja, formam um clado único. Em outras palavras, se a gente cortar um ramo, a gente vai separar todas as gimnospermas das duas árvores filogenéticas aí. Okay? Então, esse é um outro consenso que existe. Não importa, né, mais uma vez voltando, não importa a sequência que está colocada aqui, as subdivisões dentro das gimnospermas, um consenso que existe, mesmo utilizando essas metodologias diferentes de análise, é de que elas são grupos monofiléticos, quer seja na análise com 4 genes, quer seja na análise com 13 genes. Um outro consenso que existe aqui é que Gnetales, deixa eu botar aqui, que é esse grupo aqui, né, essa outra subdivisão dentro das gimnospermas, ela se comporta como uma planta intimamente, um grupo de plantas, aliás, intimamente relacionados com todas as coníferas. O que é que são coníferas? Tá? Só para depois eu vou comentar esses grupos de plantas mais adiante, mas coníferas são exatamente o conjunto de plantas formados por Pinaceae, que é essa família aqui dos pinheiros, por exemplo, que está mais à direita nas duas árvores filogenéticas, e também fazem parte das coníferas as não Pinaceae. Tá? Então tem um grupo também dentro de conífera que não são da família Pinaceae. E aí a gente sabe que vocês observam que Gnetales aqui, elas estão mais à direita, né, estão se ramificando antes, ou estão se separando antes das coníferas não Pinaceae. E aqui nessa árvore com 13 genes, a gente tem que Gnetales, na verdade, estão se ramificando depois das coníferas não Pinaceae. Por enquanto, isso daqui não importa. O que eu quero saber é o consenso que existe entre essas árvores. E a gente sabe que é um consenso de que as Gnetales e todas as coníferas estão intimamente relacionadas. Tá? Então, isso é o que vai ser levado em consideração depois, quando a gente construir a árvore de consenso, que é o que está mostrado aqui nessa figura. Então, o que é que seria, em outras palavras, a árvore de consenso? Ela vai conter apenas os grupos que são monofiléticos e que são comuns em todas as árvores levadas em consideração durante a análise. Coloquei aqui 2 árvores, mas normalmente quando se trabalha com sistemática, com elaboração de árvores filogenéticas, são muito mais árvores que são analisadas ao mesmo tempo. Tá? Então aí vai ter que ter um algoritmo com um programa de computador para ajudar nessa análise, com certeza. Tá? Então, voltando aqui aos consensos, né, o que já coloquei ali na figura anterior, que as angiospermas são realmente irmãs de todas as gimnospermas, que as gimnospermas são monofiléticas e que Gnetales e coníferas estão intimamente relacionadas. Né? Então, a gente representa isso, tá? Aqui na figura. As angiospermas continuam sendo irmãs de todas as gimnospermas continuam fazendo um grupo monofilético aqui, e que as Gnetales e todas as coníferas são intimamente relacionadas. Observe que agora aqui, nessa árvore de consenso, Gnetales e coníferas não Pinaceae estão saindo de uma mesma ramificação. Por quê? Porque no caso da elaboração do consenso aqui, voltando aqui no slide anterior, aqui a gente tem esses 2 grupos de plantas se ramificando a partir de pontos diferentes. Como as duas abordagens elas se contradizem com relação a esse aspecto aqui, então não existe um consenso sobre em que ramificação elas saíram, por isso que na árvore de consenso elas estão saindo aqui. Tá? Existe uma ambiguidade aqui. O consenso é de que elas são intimamente relacionadas. Gnetales são intimamente relacionadas com todas as coníferas, mas como não se sabe
comparando apenas essas duas abordagens, tá? Como não se sabe exatamente de que ponto elas estão saindo, então a gente considera como se elas estivessem saindo aqui do mesmo ponto. Aliás, não que se considere, né, mas como não tem uma clareza, né, entre aspas, dessa informação, clareza existe realmente, tá? Já foi identificado isso através de outras abordagens. Mas levando em consideração apenas esses dois métodos que eu estou colocando aqui como exemplo, então não existe uma clareza ainda sobre o ponto de divergência entre esses dois grupos, então eles são colocados como saindo do mesmo ponto aqui da árvore filogenética, ok? Então aqui a gente tem a nossa árvore de consenso. E quais as diferenças que existem entre elas? Então vou voltando aqui nas duas abordagens, a com 4 genes e a com 13 genes, para a gente enfatizar apenas as diferenças que existem. Em primeiro lugar, tá? Na figura a gente vai ter que guinetales são irmãs de todas as coníferas, né? Mais uma vez falando, coníferas vão existir tanto as pináceas quanto as não pináceas. Então, na análise da letra A, a gente vai pegar que as guinetales são irmãs de todas elas porque estão saindo exatamente de nós, né, próximos aqui na árvore filogenética. Tá? Só que na análise B, a gente vai ter uma coisa diferente. A gente vai ter que guinetales são irmãs apenas das pináceas. Tá? Então, porque já estão saindo no nó aqui depois do surgimento das coníferas não pináceas. Essa daqui é a análise mais aceita atualmente. Tá? Mas, por enquanto, né, voltando ao nosso exemplo, o importante aqui é a gente identificar as diferenças e como isso vai depois ser utilizado na elaboração da árvore de consenso. Então, como eu falei, né, as ambiguidades que vão existir nas árvores filogenéticas, elas indicam que a gente não sabe exatamente a partir de qual ponto, a partir de qual linha de tempo os grupos se separaram. Então, a gente vai ter nas árvores filogenéticas pontos em que grupos estão surgindo ao mesmo tempo. Com certeza, aliás, muito provavelmente eles não surgiram ao mesmo tempo, então por isso que esses são chamados de ponto de ambiguidade. Então, a gente já tinha na árvore de consenso um ponto em que as coníferas não pináceas e as guinetales surgiam ao mesmo tempo. E aí, quando a gente elabora agora a árvore de consenso, levando em consideração as diferenças, né, e aí a gente vai ver que, por exemplo, na própria análise que foi utilizada 4 genes, existia um ponto de ambiguidade também, que é esse daqui entre cicadales e ginkgo. Tá? Então, nesse ponto aqui, através da análise com 4 genes, não se sabia ainda em que ponto, em que tempo, esses dois grupos dentro das coníferas haviam se separado. Na análise com 13 genes, tem uma indicação mostrando que cicadales se separou antes de ginkgo, né, durante a linha evolutiva aqui. Né? Então, a gente já análise com 4 genes, por provavelmente envolver uma quantidade menor de caracteres, ela não permitia fazer essa separação ainda. Então, na árvore de 4, a gente tinha também uma ambiguidade semelhante à ambiguidade que eu mostrei quando a gente fez a árvore de consenso, ou quando eu mostrei a árvore de consenso da figura anterior. Né? Então, na análise da letra B, a gente vai ter que cicadales são irmãs de todas as gimnospermas, só que na da figura A, a gente não tem essa certeza. Então, a gente vai ter que cicadales, ginkgo e demais gimnospermas estão todas saindo desse mesmo ponto, tá? Porque, observe, porque que, às vezes, de primeira vez que a gente observa uma árvore filogenética, a gente não tem essa certeza, mas por que se coloca que eles estão surgindo do mesmo ponto? Porque exatamente nessa seta que está apontada aqui, existe um nó, e a partir desse nó estão surgindo 3 ramificações. Tá? Uma para cicadales, uma para ginkgo e outra para as demais gimnospermas, que se divide mais uma vez mais adiante nesse outro ramo, mas
como a partir desse ponto estão surgindo esses 3 ramos, então, a partir dessa análise com 4 genes, não dá para saber qual dessas linhas evolutivas surgiu primeiro. Na figura B, aí sim a gente tem mais informação, né, mostrando que tem uma ramificação aqui para cicadales e para as demais gimnospermas. Vai ter uma outra ramificação aqui para gínico e para as demais gimnospermas. Ok? Então é basicamente isso, as diferenças que a gente vai encontrar nessas duas abordagens. E daí, né, então, quando a gente faz a árvore de consenso, a gente então vai ter 2 pontos que a gente, quando reúne todas essas informações, não tem certeza sobre qual deles surgiu ao mesmo tempo. Por que não tem certeza? Tá? Porque como a gente está tendo uma árvore de consenso aqui, então a gente tem que levar em consideração as informações disponíveis, nesse nosso exemplo aqui, com relação às 2 árvores que foram obtidas. Né? Então, o consenso que existe entre elas é esse, que as cicadales elas são intimamente relacionadas com todas as demais coníferas. A questão da letra B, que eu mostrei aqui, da figura B, aliás, que eu mostrei aqui, de que elas se divergiram antes das demais coníferas, como não é consenso entre as 2 árvores, então ela não pode fazer parte da árvore de consenso estrito quando a gente faz ela, ok? Então, a árvore de consenso estrito, ela leva em consideração apenas as informações que realmente estão presentes, que são consenso entre as diversas árvores que a gente está levando para a nossa análise. Então, é basicamente essa a definição desse tipo aqui de resultado que a gente vai ter muitas vezes na nossa análise. Então, com relação mais algumas informações, né, com relação às árvores de consenso. Então, quando a gente compara muitas árvores, pode ser que a gente encontre alguns clados que eles vão estar aparecendo na maioria delas, mas que não ocorrem em todas elas. Então, um outro tipo de árvore de consenso, além da de consenso estrito que eu acabei de mostrar, é uma chamada árvore de consenso de maioria, em que ela vai fazer um resumo, vai ser elaborada de acordo com os grupos que aparecem em 50% ou mais das árvores. Né? Então, 50% mais um, teoricamente. Né? Então, a gente vai poder colocar esses grupos nas árvores, mas aí a gente vai ter que indicar lá no nosso resultado. Isso aqui é uma árvore de consenso de maioria. Tá? Que vai dar provavelmente um resultado diferente da árvore de consenso estrito que a gente acabou de observar. Então, se um determinado clado está presente na maior parte das árvores mais parcimoniosas, ele será então representado na árvore de consenso de maioria. E aí, normalmente, dentro do resultado, normalmente os softwares eles indicam uma percentagem do número de árvores em que aquele grupo aparece, né? Uma percentagem dentro de grupo de árvores mais parcimoniosas em que aquele clado vai aparecer. Tá? Então isso sai também no resultado que é calculado e que é elaborado através dos algoritmos e dos softwares. A árvore de consenso de maioria, então, indica que ela vai ser inconsistente em relação a algumas das árvores originais, com certeza, porque a gente vai estar fazendo, teoricamente, um resumo de acordo com aqueles grupos que estão presentes na maioria. Então, dessa forma, ela vai apresentar um resultado que ele é parcial em relação à nossa análise filogenética. Tá? Então, veja que, né, as coisas, na teoria bem simples, elas podem acabar ficando muito complicadas. Um outro tipo de árvore de consenso é a chamada de consenso semi-estrito, que ela também pode ser muito útil nas comparações de filogenia, tá? Principalmente entre taxas que apresentam apenas pequenas diferenças ou filogenias que tenham sido construídas a partir de diferentes fontes de caracteres. Então é muito comum construir essas árvores a partir de 2 conjuntos de caracteres, por exemplo. A gente pode levar em consideração análises de sequências gênicas e também de dados morfológicos separadamente, ou até em conjunto, e concluir que ambos podem indicar a monofilia de um grupo ou de mais de um grupo. Então, no entanto, esse único conjunto de caracteres eles podem já ser útil para o resultado da nossa análise. Por exemplo, eles podem indicar
quais desses grupos vão apresentar monofilia ali dentro. Né? Isso é um dos objetivos principais também quando a gente está fazendo a elaboração de árvores filogenéticas. Então, no entanto, porém, né, um único caractere pode resolver, muitas vezes, né, apenas um único caractere pode resolver as relações entre as espécies quando a gente consegue, né, identificar esse caractere. Até eu comentei um exemplo desse tipo em alguns vídeos anteriores, por exemplo, mostrando a família das gramíneas, né, e alguns outros grupos de plantas que têm essa questão de caracteres que eles já resolvem a relação entre espécies. Então, a árvore de consenso semi-estrito, por exemplo, ela indica que todas as relações apoiadas por uma árvore ou por ambas e que não são refutadas por qualquer uma delas. Tá? Então, seria o seguinte. A gente pode ter, por exemplo, a árvore baseada em 4 genes, nessa árvore baseada nessa árvore filogenética, né, baseada no estudo com 4 genes. A gente, como eu acabei de comentar, né, a gente não sabe quando cicadalis, ginkgo e demais gimnospermas se originaram, por isso que elas estão surgindo a partir do mesmo ponto aqui na figura. Só que na árvore baseada em 13 genes, a gente tem essa informação. Né? Então, cicadalis surgindo aqui, depois ginkgo e demais gimnospermas. Então, as duas árvores elas não são conflitantes, apesar de que aparentemente elas parecem ser conflitantes, só que apenas a árvore do consenso estrito aqui, que é o que está mostrado na letra C, ela é menos informativa. Mas elas não são conflitantes, porque, e além disso, a árvore de 13 genes ela pode nos apresentar informações mais exatas. Então, dessa forma, a gente pode elaborar uma árvore de consenso estrito, voltando aqui, tá? Só para comentar, isso aqui é a análise com 4 genes, e aqui a análise com 13 genes. Então, a gente vai ter essa informação aqui, né? Cicadalis surgindo com todas as demais gimnospermas, e aqui cicadalis se ramificando, depois ginkgo e demais gimnospermas. Então, aparentemente, aliás, isso daqui não é uma informação conflitante, sendo que na análise com 13 genes a gente pode ter uma relação mais precisa entre esses grupos de plantas. Então, quando a gente elabora o consenso estrito, a gente vai colocar nessa árvore aqui apenas as informações que realmente são consenso entre todas elas, por isso que a gente não sabe quando esses grupos se divergiram, mas quando a gente elabora uma árvore de consenso semi-estrito, aí a gente vai levar em consideração de que a análise com 13 genes ela é mais precisa e que ao mesmo tempo ela não é conflitante em relação à análise da letra C, aí a gente vai supor, né, em outras palavras, que ela tem informações mais exatas. Então, dessa forma, quando a gente elabora a árvore de consenso estrito, baseada em 13 genes, a gente vai poder colocar aqui essa informação que existia na análise com 13 genes, de que cicadalis se diversificaram antes do ponto em que ginkgo está intimamente relacionado com as outras gimnospermas, ok? Então, em outras palavras, né, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. A gente está restringindo menos uma árvore de consenso estrito, né, que a gente tinha antes, mais estrito, mais colocando informações apenas que eram realmente consenso. Aqui não, a gente coloca informações que são consenso, não são totalmente consenso com relação às análises, mas que não são conflitantes. Então elas podem fazer parte dessa análise aqui. Mas é claro que quando a gente obter esse tipo de árvore filogenética mostrada aqui na letra D, a gente vai ter que mostrar lá no nosso resultado. Não, isso aqui é uma árvore de consenso semi-estrito baseado na própria definição dela, né? Que vão ter informações que vão existir aqui, que não vão estar presentes em todas as nossas análises, mas que não são conflitantes em relação às análises que nós fizemos anteriormente. Bom, então deixa eu comentar agora uma outra coisa que
nem sempre a gente percebe quando está elaborando árvores filogenéticas que é a probabilidade de modificações evolutivas. Porque normalmente a gente vai elaborando a árvore filogenética de acordo com modificações que vão exatamente representar, né, definir grupos diferentes de plantas. Mas nem todas essas modificações elas acontecem com a mesma frequência ou com a mesma probabilidade. Então, quando a gente está tentando fazer aqui a história evolutiva de um determinado grupo, a gente precisa de uma descrição explícita, exatamente, né? A gente está fazendo uma história evolutiva ali daquele processo que aconteceu e, consequentemente, quanto mais acurada for essa nossa capacidade de estimar a história evolutiva, melhor vai ser a nossa árvore filogenética. Só que, particularmente, algumas espécies elas são muito divergentes quando a gente, aliás, particularmente nas espécies que são muito divergentes quando a gente utiliza na filogenia dados moleculares e para os quais, né, a gente utiliza métodos de parcimônia, normalmente a gente vai encontrar resultados que são muito conflitantes. Tá? Então isso vai existir entre outros grupos, mas principalmente naqueles grupos de plantas que são muito divergentes, a gente vai encontrar muitos desses resultados que podem ser conflitantes e aí a gente não vai ter certeza de como ocorreu a nossa história evolutiva. Então, por exemplo, no caso de fazer análise baseada em sequências de DNA, a gente assume que as mutações ocorrem aleatoriamente dentro do DNA. Na verdade, não é assim que acontece, né? Mas teoricamente a gente faz esse pressuposto aqui de que as mutações elas ocorrem aleatoriamente e que isso daí teoricamente também vai se refletir no mecanismo de evolução molecular daqueles grupos de plantas que a gente está estudando. Então, o desenvolvimento de um modelo ele ainda é mais difícil quando a gente, ao invés de levar em consideração dados de sequência de DNA, a gente leva em consideração caracteres morfológicos. Por que é mais difícil? Porque quando a gente leva em consideração os dados morfológicos, a gente não sabe quantos genes estão contribuindo por cada uma das informações morfológicas que nós estamos estudando. Por exemplo, coloração da pétala. Quantos genes determinam os pigmentos presentes na pétala? A gente pode indicar dois estados de caracteres diferentes, mas a gente não sabe por que ocorre, como ocorreu exatamente aquela alteração, porque a gente muitas vezes não sabe quantos genes estão envolvidos na definição daquele caráter. Então, por isso que um modelo baseado em probabilidade de modificações que podem acontecer, ele é mais complicado quando a gente está fazendo um estudo baseado em caracteres morfológicos. Então, os pressupostos eles devem ser considerados durante a análise. Em todas as análises a gente faz pressupostos, infelizmente não tem como, por enquanto ainda não tem como ter certeza exata dessas probabilidades que ocorrem de modificações ao longo da origem evolutiva. Então, os principais deles eles devem estar relacionados com a possibilidade de modificações específicas nesses estados de caracteres. Deve levar em consideração também as reversões e os paralelismos que podem acontecer. Então, eu comentei sobre reversão e paralelismo no vídeo anterior e vou comentar mais um pouco nesse vídeo de hoje. Então, por exemplo, né, uma das coisas que a gente tem que fazer é ordenar os estados de caracteres. Vou voltar de novo nessa figurinha que eu mostrei aqui só para mostrar que a gente já fez isso. Tá? Eu não comentei dessa forma, mas que na elaboração dessa rede, que depois serviu para a construção de uma árvore filogenética, foram feitos ordenamentos dos estados de caracteres. Então, esses caracteres aqui foram fáceis, né, ou foram mais fáceis de serem ordenados porque eles só possuem dois estados, ou seja, em outras palavras, eles são binários, né, eu comentei isso no vídeo anterior também. Então, por exemplo, corpos do grão de pólen, ou eles vão ter menos do que 3, ou eles vão ter 3, as pétalas, ou seja, né, são dois estados aí, as pétalas ou vão ser livres ou vão ser fusionadas, então, mais uma vez, dois estados apenas. As inflorescências ou vão ser em capítulo ou não vão ser em capítulo, então, mais uma vez, dois estados. Então, sempre que tiver apenas dois estados, a gente leva em consideração que esse caractere ele é binário. Então, nesse caso aqui, eles foram interpretados como apresentando uma única mudança genética. Pode ser que não tenha sido isso, tá? Pode ser que tenha ocorrido mais de uma mudança genética, mas a gente está levando em consideração, está fazendo esse pressuposto aqui de que
foi considerada apenas uma mudança genética. Tá? Por exemplo, no grão de pólen. A passagem do pólen com menos do que 3 para 3 copos, ele como pressuposto na nossa análise, né, mais uma vez, não quer dizer que foi assim, mas como pressuposto para a nossa análise, a gente está levando em consideração que foi apenas uma mudança genética. Então, ao longo do período evolutivo, tais caracteres que a gente tem aqui, eles podem continuar a sofrer modificações, ou seja, podem continuar a evoluir. Mas, por enquanto, né, a gente está interessado nessas informações aqui para a elaboração da nossa rede. Com relação ao grão de pólen, por exemplo, tá? Uma coisa que já foi identificada é que alguns grupos de plantas do grupo das Caryophyllales, eles têm uma outra modificação no grão de pólen, em que ele apresenta a forma esférica, o que está mostrado aqui na figura mais à direita, e esse pólen possui diversos poros que estão regularmente espaçados em sua superfície. É mais parecido com uma bola de golfe. Então, esse pólen aqui ele é chamado de pentoporado. Tá? Então, veja a diferença dele com relação ao pólen tricolpado. Então, se a gente for, então, incorporar nesse caráter de pólen ou mais um estado, exatamente o das Caryophyllales, então a gente vai ter agora 3 estados. O monossucado, tricolpado e o pentoporado. Então, isso significa que esse caractere dele não é mais binário, esse caractere agora ele é chamado de múltiplos estados ou então multiestados. Tá? Então isso daí significa que a análise de agora em diante vai ser diferente daquela de caracteres binários, ou seja, vai ser mais complicada. Então caracteres multiestados eles geram uma outra questão que é difícil, que é como essas modificações genéticas estão evoluídas. No caso do grão de pólen, a sequência muito provavelmente é essa, porque a gente, como grupo externo lá na nossa análise, a gente colocou as gimnospermas que possuem o pólen monossucado, com apenas um suco. Depois disso veio o surgimento de um outro grupo de plantas com o pólen tricolpado. Tá? Então a modificação foi exatamente essa, de 1 para 3 sucos, né? Não teve um intermediário com 2 não. Não foi identificado. Tá? Então, provavelmente foi uma modificação genética apenas que produziu, a partir do pólen com um suco apenas, o pólen com 3 sucos. E daí, como surgiu um outro grupo de plantas, a partir que esse grupo já foi identificado depois da construção de uma árvore filogenética, apresentando o pólen pentoporado, então a gente supõe que a modificação que aconteceu foi a partir do pólen tricolpado, uma outra modificação genética originou o pólen pentoporado. Que é o seguinte, essas sequências aqui ela mostra que devem ter ocorrido necessariamente 2 modificações genéticas. Então, isso indica também que essas modificações elas aconteceram em ordem, tá? Como eu falei, de acordo com os dados que a gente já tem, que o pólen pentoporado ele só foi possível de originar-se após o surgimento do pólen tricolpado, em outras palavras. Então, se a gente aceita essa série de eventos, aí eu mostrei que, aliás, eu acabei de comentar de que todos os resultados experimentais indicam que realmente ocorreu dessa forma, então a gente vai ter ordenado os nossos caracteres multiestado. Tá? Porque quando a gente tem caracteres multiestado é importante que a gente ordene a sequência de modificações que foram acontecendo, porque senão a análise vai ficar muito mais difícil ainda. E se acontecerem reversões, tá? Então, mesmo que aconteçam reversões nos estados de caracteres, se a gente considera a possibilidade de que um pólen, por exemplo, né, uma reversão, eu coloquei até setas voltando aqui na mesma figurinha da letra A, essa reversão seria de que o pólen pentoporado pode originar, por um evento de reversão, o pólen tricolpado novamente, e que o pólen tricolpado, por um outro evento de reversão, ele pode originar o pólen monossucado. Então, o caractere ainda, que a gente está avaliando, ele permanece ordenado. Tá? E uma outra coisa, né? Ele vai indicar de que são necessários 2 passos evolutivos, ou alterações genéticas, para que a partir do pólen monossucado a gente chegue até o pólen pentoporado e
mas também dois passos genéticos também para que a partir do pólen pentoporado a gente chegue ao pólen monossucado. Tá? Então, nessa análise genética, se a gente conseguir fazer uma análise genética ordenando as sequências de alteração que ocorreram em todos os caracteres que nós estamos avaliando, a gente chama essa análise de parcimônia de Wagner. Tá? Se a gente conseguir realmente ordenar todos eles, nem sempre vai ser possível fazer o ordenamento de todos os caracteres. Então, por exemplo, vamos supor aqui uma coisa. Se a gente desconhece completamente os grupos de plantas que estamos estudando, então a gente pode, se a gente não tem nenhuma outra informação sobre como surgiu essas alterações nos grãos de pólen, por exemplo, a gente pode supor uma outra hipótese, a gente pode lançar aqui, né, de que o pólen monossucado ele pode ter dado origem ao pólen tricopado e também, diretamente a partir dele, pode ter originado o pólen pentoporado. Né? Mais uma vez, a gente está simplesmente pegando grupos de plantas ali e a gente não tem nenhuma informação anterior de como isso pode ter acontecido. Então, a gente lança essa hipótese. Então, seria exatamente o que está mostrado aqui na figura B. Tá? Uma outra hipótese que a gente pode lançar a partir dessa primeira hipótese aqui, né, de surgimento das duas modificações de pólen tricopado e de pólen pentoporado a partir do pólen monossucado, é que as modificações genéticas são necessárias, aliás, apenas uma modificação genética para a produção desses dois tipos diferentes, né? Ou de um ou de outro, né? Vão ser modificações genéticas diferentes, mas que na sequência apenas uma modificação genética é necessária para a alteração na morfologia do grão de pólen aí. Então essa modificação ela já vai permitir totalmente a alteração sem ser necessário dois passos, como eu mostrei no exemplo anterior. Então, ainda assim, tá, dentro da nossa hipótese, a gente vai dizer que o caractere ele permanece ordenado. Só que agora a gente vai ter que ele vai seguir um caminho diferente. O processo de reversão também é possível, né? Então a gente vai, por exemplo, tá? Imagine uma alteração que vai ocorrer. Dentro da nossa análise, a gente encontrou evidências de que aconteceu uma alteração de plantas que continham pólen tricopado e passaram a ter pólen pentoporado. Então, esse processo de reversão aqui, ele deve ter acontecido com dois passos, porque primeiro, na nossa hipótese aqui, não foi colocada uma modificação direta, tá, do pólen pentoporado para pólen tricopado. Né? Então, como a gente não colocou essa modificação diretamente aqui, a gente vai ter que o pólen, então, tricopado, ele primeiro tem que se modificar em pólen monoporado para depois se converter em pólen pentoporado. Tá? Então, nesses dois passos necessários ainda, aqui partindo do pólen tricopado, é claro, de acordo com essa hipótese que a gente está lançando. E é claro que, né, se fosse do pólen pentoporado para tricopado, mais uma vez, dois passos. Bom, mas normalmente, quando a gente está trabalhando com caracteres que a gente não tem nenhuma certeza de como ocorreram as modificações, a gente vai tratar esses caracteres com multi-estados, só que não ordenados, que é diferente do que eu acabei de mostrar. Né? Naquela figura anterior, a gente lançou uma hipótese teorizando, né, como podem ter surgido as modificações nos grãos de pólen, mas muitas vezes, quando a gente está fazendo uma análise de caracteres que são multi-estados, a gente não tem nenhuma certeza de como ocorreram essas modificações. Então, esses caracteres eles não são ordenados e o método que a gente utiliza para análise, então, é denominado de parcimônia de Fichte. Nesse caso, então, os caracteres apenas a gente diz que eles vão ter, né, na nossa nova hipótese agora, de que é necessário apenas uma modificação para que eles sejam alterados de status, né, convertidos em outro, que é como está colocado aqui nessa figura. Então, por exemplo, seria necessário apenas uma alteração para o pólen tricopado se converter em pólen pentoporado, apenas uma alteração para pólen tricopado e se converter em pólen monossucado, aliás, e apenas uma de pólen monossucado para pólen pentoporado, seja vice-versa, né, com reversões podendo acontecer também aí.
Então, dos exemplos desse tipo de... Um dos exemplos, né, de caracteres, e que é fácil da gente entender aqui, de caracteres que não são ordenados, é o de sequências de DNA. Então, por exemplo, a gente só vai ter em uma determinada sequência de DNA, em uma determinada região, dentro de grupos diferentes de plantas, apenas 4 estados possíveis. Por exemplo, ou vai ser uma base de adenina, ou de timina, ou de guanina, ou de citosina. Tá? Então, só tem essas 4 possibilidades ali. Né? Imagina que a gente está comparando grupos de plantas, levando em consideração sequências de DNA e especificamente um determinado nucleotídeo que vai ter uma posição específica dentro dessas sequências. Então, só são possíveis esses 4 estados aí. E daí a gente não trata eles como sendo ordenados, porque obrigatoriamente a gente não vai ter uma alteração em sequência. Então, por exemplo, aconteceu uma mutação ali, isso não quer dizer que uma citosina foi substituída por uma guanina. A gente nunca vai saber a sequência. Até existe, depois, né, mais adiante eu vou mostrar que existe uma probabilidade maior de algumas alterações. Mas de início a gente não sabe exatamente como pode ser. Então, aleatoriamente, né, pode acontecer alterações desses estados diferentes entre esses 4, aliás, entre esses 4 estados de caracteres diferentes. Tá? Então, os caracteres em sequências de DNA eles são sempre tratados como não ordenados e também plenamente reversíveis, porque uma dessas alterações que acontecem, então, por exemplo, de citosina para guanina, ela pode ser revertida de novo, de guanina para citosina, ou então de guanina pode ser alterado para qualquer um de outros nucleotídeos. Tá? Por isso que eles são completamente não ordenados, simplesmente não sabem quais a sequência de alterações podem acontecer ali. É diferente do caso do grão de pólen aqui, porque tem diversas informações indicando que, na verdade, a sequência de alteração que aconteceu foi essa que está mostrada. Até voltar mais um pouquinho, exatamente nessa sequência que está mostrada aqui, tá? De pólen monossucado para pólen tricopado para pólen pentaporado, isso baseado em algumas outras informações entre os grupos de plantas que possuem essa modificação. Então, nesse caso aqui, dá para ordenar. Tem situações que não vai dar. Esse exemplo que eu mostrei aqui ele é apenas hipotético, né? Imagino que a gente está com relação ao grão de pólen não vai ser assim, porque a gente já sabe. Tem diversas evidências mostrando como aconteceu a sequência, mas imagine que em vez de grão de pólen eu tivesse um outro dado morfológico, que eu não soubesse a sequência. Então poderia a gente utilizar a parcimônia de Fichte, porque a gente não sabe como aconteceu a mudança, que é o mesmo princípio para mudanças que vão acontecer em caracteres de sequências de DNA. Ok? Bom, então quando a gente elabora a nossa hipótese de alterações que foram acontecendo, a gente tem que depois testar essas hipóteses. Então, essa figurinha aqui eu já mostrei no vídeo anterior. A gente vai ter aqui 2 hipóteses diferentes que vão ter que ser testadas. Então, deixa eu explicar em detalhes como é que são essas hipóteses aqui. Na hipótese primeira, a gente tem que as mutações nos genes que levam à fusão de pétalas, elas ocorreram mais de uma vez. Então, a gente vai ter elas ocorrendo aqui nesse ponto e aqui nesse outro ponto. E na segunda hipótese a gente vai ter o seguinte: se a gente organiza toda a rede, né, levando em consideração de que a fusão de pétalas ela ocorreu apenas em um ponto, nesse aqui, né, que a gente separou esse outro grupo de plantas, aí agora a hipótese vai ser o seguinte, de que os genes que controlam o número de cotilédones, nesses genes ocorreu uma modificação aqui que passou de 1 para mais de 1 cotilédone e ocorreu depois uma reversão nesse outro ponto aqui, em que o número de cotilédones passou de mais do que 1 para novamente ser 1. Tá? Então, esse daqui é uma segunda hipótese a ser testada, qual delas está correta, né? Por enquanto a gente não tem certeza. Bom, mas nessa abordagem anterior e diversos exemplos que a gente vem comentando aqui ao longo dessa sequência, a gente vai considerando que todos os passos, né, ou seja, toda a sequência de alterações, elas ocorrem de forma independente e a gente atribuindo, né, que elas ocorrem com a mesma frequência.
por exemplo, tá? Só que essa abordagem ela nem sempre é a mais razoável. Por exemplo, tem a lei de Dolo que eles sugerem, que essa lei sugere, aliás, que em caracteres muito complexos, a origem por paralelismo, por exemplo, ela é mais improvável do que o processo de reversão. Tá? Por que, que é diferente? Né? Por que, que um dos processos é mais provável do que o outro? Por exemplo, é que, né, a gente já se observa, né, de que para que ocorra uma alteração de estrutura morfológica, por exemplo, são necessários alterações em diversas sequências gênicas. Então, diversas alterações vão ter que ser criadas até que a gente perceba uma alteração morfológica em um determinado caractere que a gente está avaliando, e aí a partir dessa alteração a gente vai, né, atribuir apenas uma alteração dentro da nossa filogenia, sendo que outras modificações, como por exemplo processos de reversão, elas são relativamente mais frequentes, mas a gente está atribuindo, né, que elas vão ocorrendo com a mesma probabilidade. Tá? Então, uma forma de deixar a análise mais precisa é que durante o processo de escolha da árvore filogenética, a gente vai ter que estruturas que representem um ganho, elas têm que ser contabilizadas como a gente tem que contabilizar isso como um processo que ocorre com menor probabilidade do que estruturas que envolvem perdas, por exemplo, que é o chamado processo de reversão. Então isso daqui chega numa nova lei, né, chamado de parcimônia de dolo. Isso pode ser contabilizado, tá? Esses valores eles podem ser adicionados na nossa análise e aí a gente deixa teoricamente, né, a nossa análise filogenética e quando a gente obtém uma árvore filogenética, provavelmente representando melhor a história evolutiva que aconteceu até ali. É claro que para fazer isso a gente vai ter que ter a nossa árvore enraizada também, tá? Mas isso daí eu comentei no vídeo anterior. Uma das coisas que a gente pode fazer que ajuda na nossa análise é um processo chamado de pesagem de caracteres. Por que, que se faz pesagem, tá? Porque tem alguns caracteres que têm maior probabilidade de alteração do que outros. Então, esses caracteres, quando a gente vai construir a nossa filogenia, eles devem realmente receber peso diferente dentro da análise, né? Tudo isso vai ser calculado depois pelos algoritmos. Por exemplo, a gente pode lançar a seguinte hipótese, de que uma modificação anatômica da folha, que provavelmente envolve muito mais genes, envolve muito mais informação genética, ela é muito mais difícil de acontecer do que, por exemplo, o surgimento de pelos na folha, ou pubescência. E daí, então, essa modificação anatômica, né, que, como eu falei, envolve muito mais alterações que devem ocorrer lá no DNA, ela poderá, né, então a gente pode lançar um pressuposto aqui, de que ela poderá ser equivalente, por exemplo, a duas alterações, então, ou seja, recebe um peso de 2 vezes maior do que a modificação no surgimento de pubescência. A gente poderia até, inclusive, atribuir um peso diferente, mas vamos levar em consideração que a gente está contabilizando, né, ou está tentando pesar dessa forma. Então, é claro que quando a gente faz isso, né, a gente vai ter a questão de que a gente pode tornar a nossa análise muito subjetiva, vai ser muito baseado na nossa opinião. E aí isso leva a um perigo dentro dos estudos de filogenia, de que muitas vezes os resultados eles podem ser direcionados de acordo com características que estão muito, como é que se fala, muito subjetivas dentro do próprio investigador, né? São muito ligados àquilo que ele considera mais importante. Então isso, a partir daí a gente corre o risco de que o nosso resultado ele vai ser direcionado a partir de um grupo que na verdade não indique a história evolutiva realmente. Ele vai pode ser que a história seja obtida de acordo com aquilo que o investigador considera mais importante e daí o que ele considera mais importante ele vai atribuindo pesos diferentes de acordo com um critério que é muito subjetivo. Tá? Então a gente pode, por exemplo, chegar na análise de ter esses grupos, né, que são muito ligados, digamos assim, a critérios altamente subjetivos, né? E sempre vai existir esse risco, tá? Por isso que às vezes um dado é elaborado, depois surge uma nova análise e ele entra em contradição, né? E daí às vezes leva muitos anos até chegar realmente
no resultado final, né, ou pelo menos no resultado mais preciso, de acordo com a filogenia do grupo que a gente está estudando, tá? Bom, então, por exemplo, né, considerando a possibilidade de direcionamento, né, que se puder ser feito, normalmente os sistematas, eles ao estudar diferentes grupos de plantas ali, eles estão tentando basear as informações com relação à pesagem de caracteres, mas que de início eles podem fazer o seguinte teste, né? Faz uma análise filogenética atribuindo a todos os caracteres que estão sendo colocados ali pesos iguais, né? Ou seja, eles não vão receber pesos diferentes, seria uma análise preliminar, e a partir desse resultado vai poder se calcular as homoplasias, né? Ou seja, as alterações, reversões, né? Paralelismos que vão acontecer ali nos caracteres. E então eles vão fazer o seguinte, tá? Uma abordagem possível nesse caso aqui é de que caracteres que são menos homoplásicos, eles vão receber um maior peso dentro da análise. E aí esse processo é conhecido como pesagem sucessiva. Uma outra abordagem que a gente pode fazer quando está estudando sequências de DNA, por exemplo, é que informações relativas a algumas bases genéticas elas podem ser mais facilmente alteradas do que outras. Então, por exemplo, se a gente está fazendo análise de DNA, tem uma coisa chamada de transversão ou transversões que podem acontecer, que seria o seguinte: modificação de uma base do tipo purina para pirimidina, ou então de pirimidina para a base purina, elas recebem mais peso do que um outro processo chamado de transição, que é a modificação de purina de uma base que é purina para outra que é purina, ou de uma base que é perimidina para outra perimidina. Por que recebem peso diferente? Porque as transições elas são mais fáceis de acontecer, né? Ou seja, bases de tipos semelhantes, ou de purina para purina, ou de pirimidina para pirimidina, são alterações mais prováveis de acontecer do que as transversões. Então, nesse caso aí, como elas ocorrem mais facilmente, elas vão receber um peso menor, né? Então, uma outra alteração que pode acontecer quando a gente faz um tipo diferente de análise de DNA é que existem metodologias utilizadas em enzimas que cortam o DNA exatamente de acordo com o reconhecimento de sequências específicas. Mais adiante eu comento sobre isso, tá? Por enquanto não se preocupem com... por enquanto a gente tem que se preocupar apenas com o princípio, né, da pesagem de caracteres. Mas, por exemplo, existem alguns sítios de restrição que são exatamente os locais reconhecidos por essas enzimas que cortam o DNA, e que já se sabe que a aquisição de um sítio de restrição, né, ou seja, de um local específico onde vai ser cortado pela enzima para depois o fragmento de DNA ser analisado, ele é mais difícil de acontecer do que quando existe um sítio de restrição e ele deixa de existir, né? Ou seja, uma mutação que provoca o surgimento do sítio de restrição é menos provável do que a modificação, do que a mutação que faz com que esse sítio deixe de existir. Então, nesse caso, o sítio de restrição, o ganho do sítio de restrição, aliás, eles vão receber um maior peso dentro da nossa análise, tá? Exatamente porque são menos prováveis. Então, sempre que uma característica ela seja menos provável, ela recebe o maior peso, tá? Isso aqui é o mais importante com relação ao que a gente discutiu até agora sobre pesagem de caracteres. Então, uma outra coisa, né, baseada ainda nesse princípio, é de que caracteres complexos eles vão ser controlados por mais genes, e daí, por serem controlados por mais genes, eles vão ser mais difíceis de serem alterados, então, consequentemente, vão receber um maior peso, e vice-versa, né? Caracteres que sejam mais simples vão ser controlados por menos genes, então vão ser mais fáceis de serem alterados e, consequentemente, vão receber um menor peso. Então, a gente, normalmente nas abordagens não se tem certeza sobre isso, então normalmente se atribui o peso igual, né? Mas seria interessante, a partir do momento que se vai adquirindo mais informações sobre como ocorrem as alterações a nível de DNA, aí dá para se atribuir
pesos de forma mais precisa, né, levando em consideração menos subjetividade. Então, a gente uma outra coisa, né, que quase sempre se considera quando se está fazendo análise de caracteres é de que essas alterações elas ocorrem de forma independente. Então, ao supor essas características, né, que teoricamente vão evoluir de forma independente, então a gente está fazendo o seguinte pressuposto, de que uma modificação em um caráter não vai aumentar a probabilidade de surgimento de modificação em um outro caráter. Só que, né, como eu falei, nem sempre isso vai acontecer. Frequentemente a gente transgride, né, esse pressuposto pelo seguinte. Colocar aqui só um exemplo, né? Uma modificação, por exemplo, na coloração das pétalas, ela pode ter como consequência uma alteração no tipo de polinizador que vai visitar aquelas flores, e daí isso pode levar a uma seguinte modificação, por exemplo, no formato da corola. Pode ser que o polinizador tenha um aparelho bucal diferente, né? seja um inseto diferente, mas imagine uma borboleta, que vai passar a polinizar aquela planta. Então pode ser que uma outra alteração que aconteça seja exatamente no formato da corola, para ser mais adequado ao tipo de polinizador. Então aí a gente tem um caractere sendo alterado, influenciando a alteração de um outro caractere, né? E exemplos desse tipo acontecem muitas vezes aconteceram muitas vezes durante a evolução das plantas. Então, consequentemente, né, essa infração, né, do pressuposto que a gente tinha lançado antes, de que todos os caracteres eles se originam de forma independente, consequentemente isso aí vai afetar a pesagem de caracteres que nós estamos fazendo, de tal forma que a probabilidade de modificação dos caracteres ela não vai mais ser a mesma. Aliás, dentro da história evolutiva ela provavelmente não foi a mesma, mas a gente está levando em consideração, né, muitas vezes na nossa análise de que ela foi a mesma, tá? Então isso é uma das dificuldades que a gente ainda tem ainda, né? Só mais uma coisinha, né, para complicar ainda mais a nossa análise. Bom, mas a gente fica por aqui, né, com relação ao resumo das árvores evolutivas. Eu ainda vou comentar mais sobre esse assunto na sequência. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.